Olá, meus queridos colaboradores! Como vocês estão? Praticando uma excelente gestão? Espero que esse canal esteja ajudando vocês bastante em relação à execução das suas atividades e que estejam ajudando vocês no cumprimento dos objetivos que vocês determinaram dentro da empresa. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, estando relacionado à questão de gerenciamento de demanda, que é um problema muito grande, tanto em empresas pequenas, médias e até grandes. Eu encontrei durante esses vários anos, aí pelo menos 20 anos de experiência na área de TI, muitas empresas que não sabiam gerenciar a sua demanda e que ficavam ali, principalmente os departamentos de suporte, apagando fogueira a todo tempo. Então daí a técnica de priorização era quem grita mais recebe primeiro. Quem tem um cargo mais elevado na empresa é atendido mais rápido. Quem eu gosto mais, eu atendo mais rápido. Quem eu gosto mais, eu atendo melhor. Então hoje nós vamos falar sobre o método reconhecidamente eficiente, que é a matriz urgência-impacto. Então fiquem aí comigo e aproveitem esse aulão aí bem objetivo, onde vai tratar exatamente do método e dar um exemplo, um estudo de caso, para que vocês possam fixar a aplicação desse método no dia a dia de vocês. Vamos lá! Vamos iniciar a análise do método matriz urgência-impacto. Esse é um método muito simples, muito efetivo, mas pouco compreendido pela maior parte dos administradores de empresa que eu tenho visto por aí. Isso dentro de pequenas, médias e grandes empresas. O método matriz urgência-impacto é para determinar prioridades de atendimento sobre as demandas que um departamento qualquer recebe, uma área de negócio qualquer recebe. Quando a gente tem principalmente um afunilamento de demanda. O que quer dizer isso? Quer dizer que em determinado momento você tem uma quantidade de atividades para fazer e você não consegue fazê-las ao mesmo tempo, mas é necessidade do negócio que você possa fazê-las ao mesmo tempo. E aí, nesse caso, você tem que escolher qual você vai fazer primeiro, né? Qual sequência você vai criar, você vai ter que usar para a realização dessas demandas. Veja que a estrutura do método ela é muito simples, ela é composta de uma tabela com duas dimensões, impacto e urgência. E daí o casamento, ou seja, as intersecções dessas duas dimensões é que dão o nosso nível de prioridade. E de acordo com a nossa classificação do nosso nível de prioridade, nós podemos determinar a sequência de realização das demandas. Analisando a primeira dimensão, chamada impacto, que está relacionada às linhas dessa tabela e dessa matriz, nós podemos identificar que o impacto ele tem um olhar macro sobre o negócio, sobre o escopo de atendimento, né, sobre a cobertura de atendimento de uma determinada área de negócio. Então, o impacto ele sempre vai utilizar para o escopo macro, para todo o escopo de atendimento, né, de cobertura daqueles serviços oferecidos, tudo bem? Ou de quem atende às demandas. É comum os departamentos de suportes atenderem o negócio como um todo, todas as áreas de negócio da empresa. Então, o que vai ter o olhar, né, qual vai ser a percepção de impacto, vai ser sobre todo o negócio da empresa. Já na dimensão urgência, a urgência ela vai olhar para cada atendimento, para cada demanda e do olhar de quem precisa que aquela demanda seja realizada, ou seja, do usuário que solicitou aquela demanda, solicitante, afetado. Então daí a urgência ela vai se enquadrar dentro de cada atendimento. Então, olha, enquanto o impacto olha para o desempenho do negócio como um todo, do meu cliente como um todo, já a urgência vai olhar pontualmente para cada demanda que eu preciso realizar. Então, aí eu deixei de maneira simples para vocês, através de uma frase, que o impacto é o olhar sobre o desempenho do negócio como um todo.
E já a urgência é olhar sobre o desempenho do usuário, ou seja, daquela pessoa que vai sentir, né, quais são aí vai sentir qual vai ser o efeito daquela realização de demanda, né, o solicitante, né, quem realmente precisa que aquela demanda seja realizada. Então, um tem um impacto ou olhar, né, macro, que é o impacto, e o outro já tem o olhar micro, que é para cada uma das demandas. Então, com isso nós temos o impacto e a urgência. A intersecção entre impacto e urgência vai me dar o nível de prioridade. Então veja que de maneira geral nós temos aí 3 níveis de impacto e 3 níveis de urgência, né? 3 classificações. E por conta das intersecções possíveis desses itens, nós temos aí até a possibilidade de ter o nível 4 e o nível 5 aí de prioridade. Tudo bem? Com isso, nós podemos utilizar duas formas de classificar as prioridades dentro da nossa matriz urgência-impacto. Nós podemos utilizar números, como esses aí que eu coloquei para vocês, são os mais comuns, mas também é possível utilizar nomenclaturas, como vocês estão vendo nessa legenda aí ao lado, né? Então, nível de prioridade 1, considerado como crítica. 2, alta. 3, média. 4, baixa. 5, planejada. O que são esses níveis de prioridade aí? Então, vamos para o primeiro. Nível de prioridade crítico. Aquilo precisa ser realizado o mais rápido possível e tem grande impacto para o negócio como um todo, para o cliente como um todo. Então, você tem um nível máximo de prioridade aí, que é a prioridade crítica. Você pode até ter condições diferentes de realização dessa demanda por ela ser crítica. Por exemplo, menos itens de validação, para você acelerar o processo. Pode ter um processo à parte para tratar de uma demanda que tem prioridade crítica. Você pode entrar aí dentro do escopo de gestão de crise, enfim. Em segundo, né, o nível 2 de prioridade, você tem a alta. Então você aí tem um grande impacto para a empresa e a urgência ela já não é tão grande. Ou ao contrário, né, você pode ter um impacto aí que não é tão grande para a empresa, mas você tem um alto nível de urgência. Então se a gente começar a olhar aí, né, para essas nomenclaturas e a gente começar a olhar as intersecções possíveis da tabela, a gente já começa a identificar, né, como que esse método ele funciona de modo prático, né? Então vamos dar um exemplo aqui. Então se o impacto é 2, mas a urgência é 1, então vocês identificarem aí que vai estar na segunda linha, meu nível de prioridade, né, e na primeira coluna. Então se eu fazer a intersecção dos dois, né, o que a gente vai ter aí? Nível de prioridade 2. Tudo bem? Mas também é possível você ter aí o impacto 1 e a urgência 2. Aí você vai ter a primeira linha e a segunda coluna, também a resultante disso é o nível de prioridade 2. Indo para o próximo nível de prioridade, prioridade média, ou seja, você tem um impacto relevante para o negócio e você não tem uma urgência tão grande para realizar aquela demanda. Ah, então é urgente sim, caso alguma dificuldade para o negócio, mas você não precisa naquele momento realizar, aquilo não está impedindo ninguém de trabalhar, por exemplo. Então, no nível de prioridade média. Você tem o nível de prioridade 4, que seria baixa, né? Então, nesse sentido, você tem um impacto pequeno, né? Ou pequeno, ou relevante para o negócio, mas a urgência é muito baixa ou o impacto é baixo, né? Então, notem aí pelas linhas e colunas da tabela quais são as possibilidades aí de você ter um nível de prioridade 4. Então, vemos ali das duas possibilidades. O impacto é baixíssimo, certo? E a urgência é uma urgência média, intermediária, aí, tudo bem? E tem a outra possibilidade também. Você tem um impacto relevante para o negócio, não alto, mas relevante, e você tem uma urgência muito baixa, né? Uma urgência baixa, aí você também tem o nível de prioridade 4. E o último nível de prioridade é o prioridade 5, que está na ponta aí, né? Na ponta da sua matriz. Então, quando você tem um impacto muito baixo, a urgência muito baixa, isso permite que você realize de modo planejado aquela demanda. Você pode agendar para fazer no momento posterior àquela demanda. Tá? Por isso que a gente costuma relacionar como atividade planejada ou demanda
planejada, está relacionada a alguma ação de melhoria, né, de aumento de produtividade, uma atividade planejada aí, tá bom? Bom, aí eu reforcei a questão do que seria o impacto. O impacto sempre olha sobre o desempenho do negócio como um todo, e já a urgência olha sobre o desempenho do usuário, aquele que está solicitando a demanda, aquele que precisa que aquela demanda seja realizada. Coloquei embaixo também, de uma forma destacada, a prioridade não é SLA. Pessoal, um dos equívocos que eu falei para vocês logo no começo do vídeo, né, que é cometido na aplicação desse método, é interpretar que o nível de prioridade é a mesma coisa que o SLA. Então, prioridade é para você determinar um sequenciamento de execução quando você tem um afunilamento de demanda. Ah, então esse é o seu nível de prioridade, determinar um sequenciamento. O que eu faço primeiro? Em que ordem eu vou realizar tudo que eu preciso realizar de forma a comprometer o mínimo possível o desempenho do negócio? Essa é a prioridade. Já o SLA são os compromissos de tempos de realização, principalmente de tempos que eu tenho de realização para com as demandas que eu preciso realizar. Então, uma coisa está relacionada ao sequenciamento, a determinar o que eu faço primeiro, de acordo com as necessidades do negócio. Já o SLA, quais são os compromissos que eu tenho de tempo de realização. Então, não é a mesma coisa. É claro que a prioridade é um direcionador do SLA, já que se eu tenho um serviço que ele tem uma alta prioridade, eu tenho que procurar realizar ele o mais rápido possível, mas dentro das minhas capacidades operacionais, dentro do que eu tenho condições de realizar e dentro dos compromissos que eu já firmei. Tá? Então, vejam que são coisas diferentes. Eu já vi erros, assim, erros absurdos, como por exemplo, até em contrato, isso daí, ó, prioridade 1 é 30 minutos, prioridade 2, 60 minutos, prioridade 3, 180 minutos, prioridade 4, 280 minutos e por aí vai, tá? Não dá para estabelecer isso como regra geral, a não ser que você tenha um catálogo de serviços muito maduro, processos bem documentados, bem maduros também dentro da organização, que permita que todos os serviços prioridade 1 você consiga efetivamente realizar em 30 minutos. Senão você entra numa cilada muito grande. Você vai ter muita dificuldade de cumprir isso, daí vai gerar um estresse e também um descontentamento por parte do usuário. Isso é totalmente desnecessário. Tá? Então é preciso que não haja essa confusão. Tá? Então, a partir do momento que você determinou, por exemplo, o impacto de um serviço, de uma demanda para a empresa, você já começa a trabalhar em cima dele ali para que o tempo de realização dele seja o mínimo possível. Tá? Principalmente tem um impacto muito grande, claro, né? Então você vai procurar trabalhar em cima disso aí. Tá? Mas você já presumir que a prioridade ela está casada diretamente com a SLA, que a prioridade é SLA diretamente, não é, tá? Então a prioridade é um direcionador, tá bom? Direcionador. A título de exemplo, posso passar para vocês que, por exemplo, foi redundante aqui, mas vamos aí, né? Um estudo de caso. Eu posso ter um serviço com prioridade 1 e ele tem a média de realização de 2 horas. Já eu ter um outro serviço que tem prioridade 4 e demorar em média 20 minutos para ser realizado. Então veja que não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, tá? Mas é um direcionador. Fala assim, e aí, Wellington, tá, e o que eu tenho que fazer? Olha, você tem que trabalhar em cima dessas prioridades que são maiores para que os tempos de realização dessas demandas sejam os menores possíveis. Então, você precisa melhorar as suas condições, seus recursos, sua gestão operacional para você trabalhar em cima das suas prioridades maiores. Tá? Para que o tempo de realização dessas demandas, que tem prioridade maior, seja o mais breve possível, tá bom? Mas não quer dizer que sempre que você tiver uma prioridade mínima, você tem que realizar ela mais rápido do que qualquer outro tipo que você tenha lá, tá? Porque isso vai muito das questões de como o negócio funciona, o tipo de demanda, a complexidade dessa demanda, tudo bem, a recorrência dessa demanda, tá? Da questão de gestão de riscos para com o negócio também. Então, tudo isso deve ser avaliado no escopo maior, tá? Então, prioridade não é SLA, pessoal, não confundam mais. Detalhando aqui as dimensões para que vocês tenham condições de aplicar elas na prática, tá? Vamos lá, a primeira dimensão que a gente vai avaliar é a dimensão impacto, tá? Relacionada às linhas da nossa matriz aí. Tá? Então nós temos aí, fundamentalmente, três classificações, né?
três níveis de impacto, podemos dizer. Então, o impacto 1, o que é o impacto 1? Quando que eu considero que aquele serviço, aquela demanda, ela tem um impacto 1 para com o negócio, tá? Então, quando aquele serviço, aquela atividade está relacionada diretamente à atividade principal do negócio, ela condiciona, ela garante a execução da atividade principal do negócio, ou principal do seu cliente, tá? Como um todo. Então, vamos pensar o seguinte, então, se aquele serviço que eu preciso fazer, se eu não fizer ele, vai impedir da empresa trabalhar, da empresa continuar funcionando. Então é lógico que aquele serviço ele tem um impacto 1, sempre vai ser avaliado como impacto 1. Se ele condiciona, por exemplo, se eu não realizar essa demanda, não vai parar nenhuma máquina. Mas eu não posso ligar a minha máquina ou começar a produzir ou fazer alguma atividade se eu não executar essa demanda. Por exemplo, imagine que eu estou amarrado com o meu processo de qualidade, lá tem a minha demanda de qualidade. Então, eu não posso ter a máquina funcionando se uma parte lá, né, da minha linha de produção, que é a análise de qualidade, não estiver funcionando. Se não tiver ninguém analisando, algum item lá funcionando, algum processo específico lá funcionando, então daí eu não posso continuar produzindo, porque o meu risco é muito grande. Então daí ele está condicionando a execução da atividade principal do negócio. Então também esse serviço ele tem impacto 1. Então note que o contexto pode mudar em relação à empresa, tá? Mas a regra em si ela não muda. Então se todo serviço ou demanda ela garante a execução ou condiciona a execução da atividade principal do negócio, e aí falando do seu escopo de atendimento, tá? Então daí ela vai ter sempre impacto 1. Tudo bem? Então, o que eu falei da questão do escopo agora, para trazer um pouco mais de detalhamento para vocês. Imagina que o seu departamento ele recebe demandas de todo o negócio. Então você vai olhar para todo o negócio. Agora, se o seu departamento recebe demandas apenas de uma área da empresa, então você vai olhar apenas para aquela área da empresa. Então, o escopo macro seu vai ser aquela área da empresa que você está atendendo. Você recebe demandas apenas daquela área. Então, você vai olhar nessa análise apenas aquela área, os objetivos daquela área, porque você precisa garantir que aquela área ela funcione da maneira mais eficiente possível. Então, você vai olhar para o objetivo daquela área específica. Tudo bem? Bom, impacto 2. Quando é o impacto 2? Quando aquele serviço, aquela demanda está relacionada com as atividades que auxiliam ou facilitam a execução da atividade principal do negócio. Então, elas apoiam diretamente a realização da atividade principal do negócio, tá? Do carro-chefe do negócio. Apoiam o carro-chefe do negócio. Tudo bem? Então pode ser alguma atividade financeira, de faturamento, uma atividade de engenharia, uma atividade de manutenção, se a gente está falando aí da questão industrial, né, de produção de algum item, tá? A gente pode estar falando de uma plataforma do serviço de internet, a plataforma de um sistema, se é, por exemplo, um serviço online, qualquer coisa assim. Então daí o impacto já seria 2, auxilia principalmente na atividade por exemplo, de acesso ali, um recurso adicional que o seu cliente precisa, né, para poder ter mais garantias de que ele vai fazer uma compra de maneira satisfatória, ou algo assim. Então, auxilia diretamente a atividade principal do negócio. Então, se auxilia, então é impacto 2. Então está ligado diretamente. Então, a serviço, essa demanda, ela está ligada diretamente à atividade principal do negócio. Se você não fizer ela, não quer dizer que o negócio vai parar de funcionar. Não, o negócio não para de funcionar, ele continua funcionando, tá? Mas com uma certa dificuldade. Mas continua funcionando, mas com certa dificuldade, tá? Então, nesse caso aí, o impacto é 2. Não realizar essa demanda dificulta a realização do negócio, mas não impede. Falando a atividade principal do negócio, a atividade principal do seu cliente, tá bom? Vamos lá. 3 está relacionado às atividades, a demanda, né? Ao serviço que sustenta as atividades acessórias do negócio. Tudo bem? Então pode ser uma atividade, por exemplo, de auditoria, no caso de uma empresa, assim, que eventualmente tem alguma atividade de auditoria, né? Um serviço de impressão, por exemplo, que facilita aí
a distribuição de documentos dentro da empresa, mas não é a única forma, né? Tem outras formas também, a forma digital, enfim, e-mails, por aí vai. Então são atividades acessórias. Então veja que ele garante a organização do serviço, né? Mas ele não está relacionado diretamente à atividade principal. Tá? A gente pode trazer, por exemplo, aqui uma planta industrial, uma empresa, né, que produz alguma coisa. Então, daí você tem toda a questão que está ligada à parte industrial, de produção, você tem um grande impacto, né? Mas já, por exemplo, uma atividade administrativa local ali, uma atividade de limpeza da parte administrativa, já está sustentando uma atividade acessória do negócio, né? Então, daí, como sendo a atividade acessória do negócio, sustentando a atividade acessória, já tem um impacto mínimo ali. Tá? Então, se eu não tiver essa atividade, não, pontualmente não vai causar nenhum impacto. A longo prazo, a médio prazo, vai causar certo impacto sim. Vai ter uma tendência de piorar as minhas condições de trabalho. Mas a curto prazo não vou ter problema nenhum com isso daí, não, tudo bem. Se não puder fazer agora, não tem problema. Posso fazer isso de modo planejado. Esse serviço ele pode ser tranquilamente planejado, tá? Então, nesse caso, o impacto aí é 3. Tá? Então, todos os serviços, as demandas com essa característica vai ficar como impacto 3. Tudo bem? Então, algumas atividades aí de planejamento, por exemplo, entram como o impacto 3. Tá bom? Inicialmente, tá? Atividades aí de sustentação de ambiente de trabalho, limpeza, uma organização, às vezes uma questão de auditoria também, entram como o 3, né? Tem algumas atividades de compliance, eu preciso estar em conformidade com determinada norma, tal item aqui, mas a gente já tem uns processos estabelecidos, então eu só vou lá fazer um acompanhamento eventual disso daí, tá? Então esse serviço ele está como o impacto 3. Já se essa normativa, se essa auditoria ela tem um grande impacto lá fora para a empresa continuar a vender os seus produtos, aí já o impacto já muda bastante. Tá bom? Então, veja que é a questão do contexto. Então, a regra, ela não muda. O contexto, ele pode variar. Mas a regra de aplicação do impacto, da dimensão impacto, ela não muda, tá? Então, vamos lá. Impacto 1. Condiciona, garante a execução da atividade principal do negócio. Se não tiver, para. Se não fizer a demanda, para o negócio. 2. Auxilia, facilita a execução da atividade principal do negócio. Ou seja, se não executar essa demanda, eu vou ter uma dificuldade direta de realizar minha atividade principal, vou ter uma dificuldade. Impacto 3, eu não vou ter a curto prazo nenhum tipo de dificuldade, minha planta não vai parar de funcionar, meu negócio, a atividade principal do negócio não vai parar de funcionar, mas a médio e longo prazo vai piorar as minhas condições de trabalho, meu ambiente de trabalho. Tá? Então daí eu vou perder, por exemplo, a gestão, uma rastreabilidade aí, então daí no caso é o impacto 3, tudo bem? Impacto não varia conforme atendimento, senhores. A gente está olhando para o objetivo do negócio. Aqui o impacto olha para o objetivo do negócio, as diretrizes de desempenho do negócio como um todo, tá? Ou de uma área como um todo, se você atende apenas uma área. Então daí ele não vai variar conforme o atendimento. Eu não vou mudar lá o impacto conforme a demanda, tá? Esse impacto é uma decisão maior, ele vem da área estratégica, da área tática da empresa e não da área operacional fundamentalmente, tá bom? Então, daí impacto não muda. Impacto olha para o objetivo do negócio, tá bom? Do meu cliente que eu estou atendendo aí diretamente, tá bom? Detalhando agora a dimensão urgência. Urgência está relacionada às colunas aí da nossa matriz. A urgência, ela já tem um escopo menor de olhar, porque ela olha apenas a demanda que você recebeu. Então, ela é específica sobre o tipo de demanda, a demanda, ou em que condições que você recebe essa demanda. Com isso, vamos lá, a aplicação prática da urgência. Bom, já que a gente está olhando para o afetado, para o usuário, quem solicitou aquela demanda, então nós vamos olhar as funções, as responsabilidades e o papel dessa pessoa, né, desse ente aí da empresa, desse colaborador que solicitou a demanda. O olhar é para ele. Então, dentro do desempenho desse usuário, eu vou olhar se essa demanda, se ela não for realizada, esse serviço, ele vai impedir o usuário de executar as suas atividades, do solicitante de executar suas atividades.
Então você não vai conseguir cumprir a sua função, o seu papel dentro da empresa por conta da necessidade de execução dessa demanda, então daí eu tenho um nível de urgência máxima. Urgência 1, ele precisa executar naquele momento, aquela atividade, ela depende da realização daquela demanda, senão ele não vai poder cumprir com o papel dele na empresa, com as responsabilidades que ele tem para com a empresa, o que está na função, na descrição de função dele. Tudo bem? Já no caso 2, né, urgência 2, é quando vai dificultar a realização das atividades do usuário. Então, essa demanda, se ela não for realizada, ela vai dificultar. Então, ele pode fazer de outra maneira aquela atividade, tá? Sem aquele serviço, sem aquele recurso, ele consegue fazer de uma maneira mais difícil, que leva mais tempo, certo? Sim, mas ele consegue fazer, então vai dificultar, tá? Ele pode fazer isso num segundo momento? Pode, puxa vida, eu preciso entregar isso aqui, mas eu posso fazer isso daqui primeiro e depois eu venho isso daqui, tá? Eu tenho certa urgência para fazer isso daí, vai dificultar um pouquinho, vai trocar um pouco a ordem de realização das minhas coisas, né? Mas eu consigo fazer, então vai dificultar, você está dificultando a vida dele, né? Vamos dizer assim, tá? Não realizar aquela demanda vai dificultar a vida dele, mas não vai impedir dele executar suas atividades. Então se dificulta, urgência 2. Quando que é a urgência 3? Quando essa demanda está relacionada ao processo de melhoria na produtividade desse usuário, na melhoria do desempenho daquele usuário. Então ele precisa de um recurso adicional ali para ele melhorar, né, os resultados dele. Então ele precisa que algum recurso funcione de maneira diferente, mais rápida, né? Ele precisa de um computador mais potente, né? Porque ele precisa otimizar determinada parte de realização de um relatório, né? Ele precisa instalar algum programa aí específico para ele poder ter uma qualidade de entrega melhor nos seus relatórios. Ele precisa de um recurso adicional para ele poder fazer uma atividade mais rápido, uma atividade que entregue uma qualidade melhor, às vezes uma qualidade visual apenas. Então está relacionado às atividades de melhoria no desempenho desse usuário. Então veja que daí, se você não realizar aquela demanda, não vai impedir dele realizar a atividade dele, não vai dificultar o que ele tem hoje, não vai impactar no desempenho dele como está atualmente, certo? Mas vai impedir dele melhorar em função do tempo, tá? Então, por conta disso daí, a urgência é 3, tá bom? Então veja que você começa a entrar numa gama de serviços e demandas que podem ser planejadas, né? Você não tem aquele momento, quando você pega e aplica o método, né? Tá todo mundo gritando, querendo que você execute tudo ao mesmo tempo. Isso aqui é muito importante, né? Quando você olha para o método, isso facilita demais a sua vida. Você começa a ver com clareza o que realmente é e não é urgente. E aí você foge da percepção subjetiva de cada um, né? Porque para cada um, se você perguntar, é tudo urgente, é tudo para ontem, na verdade. Mas quando você pega e aplica o método, ele abre a sua mente e você consegue justificar isso daí. Você consegue justificar isso que é mais legal, né? Não é uma questão de achismo. Você sai da esfera do achismo, você passa a ser objetivo e você tem uma justificativa válida para o seu sequenciamento de realização. Isso é muito bom e você consegue demonstrar isso de modo fácil. Fácil, com grande persuasão, né? Grande capacidade de persuasão para quem está ali na ponta, né? O afetado. Então isso é muito bom, isso é muito bom. Então, vamos lá então, né? Quando que é a urgência 1? Quando está impedindo o usuário de executar suas atividades, cumprir seu papel dentro do negócio. Você está olhando para o usuário, para quem pediu aquela demanda, tá? 2, dificulta a realização das atividades do usuário. Não impede, mas dificulta, tá bom? Então, um serviço que parou de funcionar, ele consegue fazer de outra maneira, só que de maneira mais difícil, tá? Então, daí é 2. Urgência 3 é quando está relacionado à melhoria de desempenho do usuário. Eles descobrem uma maneira melhor de fazer, ele acabou de participar de um treinamento, ele vê que tem uma necessidade a mais, eles solicitam um recurso a mais ali para garantir, né, o seu aumento crescente de produtividade. Então, daí está relacionado à urgência 3, então na ordem de realização lá das questões, né, das demandas que você precisa realizar, você vai colocar para esse item, no caso 3. Tudo bem? Então aí está a aplicação prática da dimensão urgência.
Tá? Vamos lá, urgência pode variar conforme o atendimento e ser ajustada, deve ser ajustada pelo grupo de atendimento. Então, quem está analisando aquela demanda, quem recebeu aquela demanda e está analisando ela, logo em primeiro nível, ele pode ajustar a urgência, de acordo com essa regra que eu passei para vocês, porque eu falei para vocês, regra não vai mudar, o contexto pode mudar, mas a regra não vai mudar. Então daí, aquele atendente, aquele analista que está recebendo aquela demanda, está começando a analisar, logo no primeiro nível, ele vai ajustar a urgência conforme isso daí. E aí, é importante, então, reconhecer aqui que toda atividade de suporte, toda equipe de suporte, ela precisa conhecer o negócio. Ela precisa conhecer muito bem o negócio, ela precisa conhecer o papel de cada colaborador dentro da empresa, ela precisa ter ciência da estrutura da empresa, do plano da empresa. Precisa, porque daí ele vai ter condições de caracterizar a aplicação da urgência. Você não conhece quais são as atribuições de cada funcionário, de cada colaborador, né? Dentro da empresa, do organograma da empresa, fica muito difícil dele qualificar se aquela atividade ela está impedindo, está dificultando, está melhorando, ou só uma questão de capricho, né, do colaborador. Então fica difícil, fica muito difícil. Então ele precisa conhecer. Então toda empresa, ou todo ente dentro da empresa que se presta, dá suporte para outra área, deve conhecer bem o negócio. E tem essa responsabilidade para com o negócio. Então é preciso que hoje nós olhemos para as equipes de suporte dentro da empresa com muito mais cuidado, com muito mais apreço e levando mais informações para essas equipes. Não apenas a gente deixar dentro da esfera técnica, eles precisam conhecer a dinâmica do negócio, a estrutura do negócio, precisam conhecer aquela realidade, porque daí vão prestar um serviço cada vez melhor para com o negócio. Mesmo que seja uma questão dinâmica, mesmo que as diretrizes do negócio mudem com grande velocidade, como é hoje. Né? Se ele conhecer muito bem a dinâmica do negócio, entender o papel de cada um dentro da empresa, os objetivos da empresa, as diretrizes, políticas da empresa, vai conseguir prestar um serviço muito melhor, vai ter uma sensibilidade maior às necessidades do negócio como um todo. E vai ser mais assertivo, né, quanto à realização, quanto ao cumprimento do seu papel na empresa. Agora, para fixarmos esse conhecimento de aplicação do método urgência e impacto, vamos pegar um estudo de caso. Então eu coloquei de maneira simples, um caso bem simples aqui, só para a gente poder ver como que é a dinâmica de aplicação do método, tá? Eu vou colocar algumas informações a mais aqui que não estão no texto, só para a gente pressupor algumas outras questões. Mas lembrando, isso é apenas para vocês fixarem como que funciona a dinâmica de aplicação do método. E dentro do contexto de cada um aí, da empresa de cada um, aí vocês vão conseguir aplicar com maior assertividade. E pode ter um resultado diferente do que do meu aqui, por exemplo, tá? Lembrando que o contexto muda, mas as regras não mudam. Então aqui eu vou seguir as regras estritamente e vou dar um pouco mais de detalhes nesse contexto aí, tá bom? Mas a regra não vai mudar. Começando aqui então. Numa empresa de fabricação de móveis planejados, o serviço de impressão comum é utilizado para as atividades administrativas e de planejamento. O departamento de informática tem a responsabilidade de disponibilizar e manter o serviço. Então, qual será a prioridade padrão do serviço de impressão comum no catálogo de serviços do Departamento de TI, Departamento de Informática, conforme o método na matriz urgência impacto? Então, você pode parar o vídeo aqui e tentar responder isso daí com base no que você já viu. Bom, continuando então aqui. Vamos lá, vamos analisar então o contexto aqui. Fabricação de móveis planejados. Então, o departamento de informática, nesse caso, eu vou pressupor que ele atende toda a empresa, como é comum. Né? Atende toda a empresa. Então, o seu cliente é toda a empresa, é todo o negócio. O olhar é para todo o negócio. E a atividade fim do negócio, principal do negócio, é a fabricação de móveis planejados. O serviço de impressão comum ele é utilizado para as áreas administrativas e de planejamento. Então veja que não é a atividade fim do negócio. Né? O serviço de impressão comum não é utilizado pela área fim principal do negócio, mas sim por áreas
administrativas e de planejamento. Que nesse caso aqui, só para brincar um pouquinho com a realidade que a gente tem hoje em algumas empresas, que as atividades administrativas são apenas atividades acessórias, atividades de planejamento são apenas atividades acessórias, que não auxiliam diretamente a atividade fim do negócio. Então eu vou pressupor isso aqui, tá bom, gente? Eu sei que o comum é as áreas administrativas, elas estarem ali diretamente ligadas à atividade fim, mas eu vou brincar aqui porque eu vi isso algumas vezes, então eu vou brincar um pouquinho com isso aqui, tá bom? Bom, então estou pressupondo isso daí. As áreas administrativas de planejamento são áreas apenas acessórias, tá? São áreas acessórias, vamos colocar aqui. O departamento de informática tem a responsabilidade de disponibilizar e manter o serviço. Então ele é o dono do serviço. Então ele é o cara que no final eu vou ter que acionar ele de alguma maneira, tá bom? Porque ele é o dono do serviço, ele que mantém esse serviço funcionando. E também ele é a área de atendimento desse serviço, tá? Então daí quando eu tenho um problema com o serviço de impressão comum, quem que eu vou acionar? O departamento de informática. Lá eu tenho uma célula, né? Eu tenho um grupo lá que vai receber essas demandas aí dos usuários finais e vai tratar elas aí, tá bom? E vai dar start nos processos de atendimento. Então, qual será a prioridade padrão do serviço de impressão comum no catálogo de serviços? Para quem não viu ainda o que é um catálogo de serviços, tem aqui já postado, comecei a série, alguns dias atrás, comecei a série de catálogo de serviços para explicar como funciona o catálogo de serviços, a importância dele para com o negócio. Então, quem não sabe o catálogo de serviços, é só ir lá e conferir na série, tá bom? De vídeos sobre isso. Prioridade padrão está relacionada àquela prioridade quando você vai classificar aquela demanda. Na hora que você cadastra isso no sistema lá para o seu controle, ele automaticamente atribui aquele nível de prioridade. Tá? Então automaticamente ele vai dar aquela prioridade, que daí você pode mudar, e aí você, sendo do grupo de atendimento, você pode alterar a urgência, tá? Apenas a urgência. O impacto já está lá pré-estabelecido e já está feito uma urgência, assim, vamos dizer assim, num contexto médio, e daí você já tem aquele nível de prioridade. Aí, de acordo com a necessidade do seu afetado, essa urgência, no contexto, né, do seu afetado, você pode alterar a urgência, tá bom? Então é prioridade padrão, então vou selecionar esse tipo de demanda lá, né, um problema com o serviço de impressão, o serviço de impressão para de funcionar, ele vai ter um nível de prioridade padrão lá, que a gente vai calcular aqui, tudo bem? Então vamos lá, vamos casar então. Já fizemos a análise aí do impacto, né? A atividade, a área, né, que recebe esse serviço aí de impressão comum, é uma área que eu brinquei aqui com a situação, a área acessória apenas do negócio, tá bom? É uma área acessória. Então, se é uma área acessória, sustenta uma área acessória, então fica fácil, né, aquela palavrinha que a gente usou lá atrás, né, de detalhamento da dimensão impacto, ficaria o impacto 3, impacto 3. Tá bom? Então daí seria impacto 3, sustenta uma área acessória. Esse serviço sustenta uma área acessória, tá bom? Então aí o impacto a gente colocaria como 3. E agora a urgência, né? Como ficaria a urgência? A urgência a gente vai olhar para a realidade comum da nossa empresa, né? E de algumas empresas também. Vamos pensar aqui no serviço de algumas outras empresas também. Então, vamos pensar no serviço de impressão comum. O serviço de impressão foi muito utilizado, tinha grande valor porque ele garantia a distribuição de documentos dentro da empresa, de informação dentro da empresa, né? E garantir algumas atividades burocráticas e de validação. Hoje não mais, né? Hoje porque a gente tem a digitalização de toda a parte documental da empresa. Muitas empresas já estão nisso aí. Senão, estão todas, no mínimo a maioria esmagadora das empresas já trabalha com digitalização. Então o serviço de impressão comum, e é comum nesse caso, já coloquei comum de propósito ali, relacionado apenas mais de documentos, emissão de alguns relatórios, enfim, ele já não é crítico, né? Ele já não vai impedir alguém de realizar alguma atividade, alguma atribuição dentro da empresa, né? Então ele já não seria urgência 1. Urgência 2, sim, ele poderia dificultar, né? Ele poderia dificultar no máximo alguma atividade, mas nunca impedir, né? O serviço de impressão para de funcionar vai dificultar alguma atividade, né? Mas não impedi-la. Então daí vamos classificar como urgência 2, tá bom? Eu sei que em alguns casos de vocês aí, o serviço de impressão pode ficar até na urgência 3 aí, né? Mas vou pensar nesse sentido aqui, no escopo médio, assim, um tipo de realidade mais comum que a gente tem nas empresas hoje, tá bom? Principalmente pequenas e médias empresas. Então, pensamos aí, né, e chegamos aos valores. Então, eu tenho o impacto 3 e a urgência 2. Então, com isso, qual seria o meu nível de prioridade?
Com isso, chegamos ao nível de prioridade 4, então, né, senhores? Lembrando que daí a aplicação desse método é a intersecção dessas duas dimensões. Como notamos aí, o impacto 3 e a urgência 2, a gente chega aí ao nível de prioridade 4. Então, por padrão, quando eu registrar essa demanda no meu sistema lá de gestão de chamados, por exemplo, eu vou ter o nível de prioridade 4. Agora vamos para o exemplo 2, tá? Então vamos usar aí a mesma realidade, a mesma empresa, com as mesmas considerações que eu fiz anteriormente, só que num cenário de atendimento mesmo. Tá? Então agora eu já saí daquela questão da definição do catálogo de serviços, e eu já estou aqui num atendimento, já recebi um atendimento, e daí eu vou ter uma variação, né? Posso ter uma variação do nível de prioridade de acordo com o contexto aí, olhando para o meu solicitante, para o meu usuário, o afetado da demanda. Vamos lá então. 2. Qual será a prioridade de atendimento se o gerente da área administrativa informar que o serviço parou e que precisa entregar uma cópia impressa dos relatórios de desempenho mensal aos diretores da empresa durante uma reunião de revisão do plano estratégico que está sendo realizada? Então, pode parar o vídeo aí. Bom, agora que você voltou o vídeo aí, já tentou resolver, né, qual seria o nível de prioridade, vamos fazer a análise então. Bom, nós sabemos que o impacto não muda. Então, a gente já sabe que o impacto vai ser 3, continuando sendo em 3, porque eu brinquei, né, que algumas empresas fazem isso, que as atividades administrativas de planejamento são apenas áreas acessórias e que não estão ligadas diretamente com a atividade fim do negócio. Então, estou brincando aqui com a situação, tá bom? Então vamos lá. Impacto 3. Então, sabemos, não muda, não muda. Nossa, hoje eu estou no então, é muito então. Tudo bem. Impacto 3. Impacto 3 aí. E agora o que a gente sabe que muda? A urgência, né? A urgência ela muda conforme o contexto do nosso afetado aí. Vamos lá. Pensando aí no gerente da área administrativa. O que acontece, né? Vamos analisar quais são as atribuições do gerente da área administrativa. Vou supor algumas questões aqui. Vamos supor que está lá nas atribuições, né, da descrição de atividades do gerente da área administrativa, ele disponibilizar para a diretoria relatórios impressos de desempenho mensal. Então está lá o tipo, a forma como ele vai disponibilizar esses relatórios. Vamos supor que está lá. Cópias impressas. Devem também ser disponibilizadas cópias impressas do relatório de desempenho mensal aos diretores da empresa, sempre que solicitado pelos mesmos, né? Sempre solicitado pela diretoria. Enfim. Então, com isso, se o serviço de impressão comum para de funcionar, ele recebeu uma solicitação da diretoria e ele precisa entregar aqueles relatórios impressos, então essa demanda, esse incidente, ele está impedindo do gerente da área administrativa realizar as suas atividades, cumprir o seu papel para com a empresa. Com isso, a urgência é altíssima. Então eu adicionei algumas informações aqui. É claro que a gente poderia considerar de outra maneira também. Porque a gente sabe que tem outras formas de disponibilizar documentos dentro da empresa. Ele podia apenas passar um e-mail ali de modo imediato com um detalhamento do relatório de desempenho mensal e cada um olhar no seu celular, no seu tablet, no seu notebook. Ou ele pode até abrir ali junto com a sua apresentação de slides, abrir o relatório, ali uma cópia do relatório e avaliar junto com eles os detalhes, né? Mas aí eu estou pensando em outra situação, né? Vamos pensar numa situação em que tem essa classificação específica por uma determinação da empresa, uma diretriz de negócio foi assumido que deve ter a cópia impressa, né? Pode até ser um documento, às vezes não é um relatório, pode ter essa especificação de ser impresso. Então com isso a gente está impedindo, né? A parada desse serviço está impedindo do nosso gerente da área administrativa realizar sua atividade. Então, urgência 1. Então vamos lá, a gente notou aqui o seguinte, não é porque ele é gerente da área administrativa que ele tem urgência 1. Esse é um outro grande equívoco de aplicação desse método, pessoal. Não é o cargo que define o nível de urgência. Nós estamos orientados aos objetivos do negócio e de todos que compõem esse negócio. Não é o título que vai caracterizar a minha urgência maior ou menor. Estamos
atendendo para que que o negócio ele garanta o seu atingimento de objetivo. É isso daí, a gente olha para o objetivo. Isso é muito importante frisar com vocês. Aqui é onde estão os maiores erros de aplicação do método de matriz urgência e impacto nas empresas hoje. Nós vamos por cargos, nós vamos por objetivos. Nós vamos de maneira subjetiva analisar isso daí. Isso é um problema muito grande dentro das empresas. É o que eu mais vejo de erro. Ah, porque é gerente, porque ele é diretor, então ele mandou uma demanda lá, então para tudo. Eu paro de apoiar até minha atividade principal da empresa porque foi o diretor que falou. Porque se eu não atender, ele vai me demitir. Ele vai acabar com a área, ele vai minar o orçamento da área. Isso é horrível. Tudo bem? Então, analisando novamente aqui, fizemos uma análise fundamentada, e a fundamentação dela vem dos objetivos do negócio, vem do cumprimento do papel de cada um dentro da empresa, pessoal. Então chegamos à urgência 1 por isso, e não porque ele é gerente. Eu vou lembrar de novo, tudo bem? Chegamos então aí agora eu acho que acredito que você já sabe qual vai ser o nível de prioridade, né? Temos o impacto 3 aí, lembrando que eu brinquei com a situação da área administrativa de planejamento, e a urgência 1, porque eu caracterizei que a cópia impressa de relatórios é uma atribuição direta do gerente da área administrativa. Então, nós temos aí impacto 3, urgência 1. Chegamos então ao nível de prioridade 3. Então, o nosso nível de prioridade, ele aumentou. Tá? Temos um nível de prioridade maior do que o padrão. Né? O padrão era 4, então, por conta dessa demanda específica desse contexto, nós temos a prioridade 3. Com isso, nós fechamos o nosso estudo, a nossa aula sobre a aplicação do método urgência e impacto. Espero que vocês tenham aproveitado bastante, tirado várias dúvidas aí. Ah, lembrei agora de uma dúvida. Pessoas perguntam assim, Wellington, e quando eu tenho várias demandas e depois dessa classificação, todas têm a mesma prioridade? Todas prioridade 3, todas prioridade 2, todas prioridade 1. E aí, o que eu faço? Eu já usei de maneira correta a aplicação do método e eu tenho algumas demandas que são iguais. Qual que eu faço primeiro? Primeiro você vai olhar para o negócio como um todo. Então você vai olhar no macro primeiro. Você vai olhar o impacto. Quais dessas demandas têm uma parte de impacto maior? Então você vai começar por essas que têm um impacto maior e depois pelo que tem a urgência maior. E se eventualmente uma delas ficar empatada, então fica empatada no nível de prioridade, fica empatada no nível de impacto, né? E no de urgência, aí você tem a liberdade de escolher qual você faz primeiro, mas isso de acordo com o seu feeling do negócio, com o tempo de experiência que você tem do negócio, quando você conhece o negócio, aí você tem essa liberdade de fazer isso daí, tá? É mais difícil disso acontecer, mas aí você vai ter essa liberdade de realização. Ou melhor ainda, né? Direcionar as suas equipes para trabalhar em paralelo nessas demandas empatadas aí, se você tiver condições de fazer isso. Tudo bem? E também lembrando, né? Quem está na liderança, aí falando dos líderes, das equipes de suporte, tem a total liberdade e responsabilidade de atuar na realização das demandas quando é necessário. E é diretamente, é de fazer o papel do analista mesmo. E isso faz parte. Eu já tive que fazer isso, me senti muito satisfeito em fazer. Eu não tinha equipe suficiente para tratar de algumas demandas a mais que estavam chegando. Então dá aquela inundada no centro de suporte. E daí eu tive que ir lá, frente em campo, ir lá e realizar a demanda. Contei até com o apoio do monitor de qualidade que eu tinha na época, né? Do agente de qualidade que eu tinha na época. Pedi a ele, falei, olha, precisamos realizar essa demanda. Fui lá. E daí fizemos a demanda, eu e o agente de qualidade, porque a gente também tinha conhecimento técnico, também vínhamos da área técnica, fomos lá e realizamos a demanda e cumprimos o objetivo. Estamos olhando para os resultados do negócio. Então, agradeço novamente aí a atenção de todos, espero que vocês tenham aproveitado bastante. E aí? Gostaram desse aulão sobre o método matriz de urgência e impacto para a determinação de prioridades e demanda? Espero que vocês tenham gostado bastante. Peço a vocês
que compartilhem esse conteúdo se vocês gostaram, que vocês comentem sobre a experiência de vocês na aplicação de prioridades no dia a dia de trabalho. Vocês podem usar os comentários também para dar sugestões sobre próximos conteúdos. Peço também que se inscrevam no canal para poder fortalecer aí essa mensagem que tem o objetivo de melhorar a vida dos gestores, de otimizar as operações das empresas, fazer com que o nosso dia a dia seja cada vez melhor. Forte abraço e excelente gestão a todos!